você falou é absolutamente fundamental, né? O projeto pontual, ele é bacana, mas ele precisa ser, como você falou muito bem, é uma trajetória. É exatamente isso que eu imaginei também para que o negócio não pareça um greenwash, é isso. É o comprometimento constante daquela organização com o meio ambiente, com a sociedade, com a governança. Perfeito. Agora vamos para uma linha um pouco mais prática. Você já está você foi consultor, você comentou em algum momento. Hoje você está nessa área operacional de meio ambiente há quanto tempo dentro do Einstein? Estou há 9 anos no Einstein. Boa. Eu vim da indústria, tinha um viés para pesquisa e desenvolvimento. Vim para o Einstein para trabalhar na inovação, para trazer inovações para a área da saúde, especialmente para a área de engenharia. E quis o destino, que a minha trajetória dentro do Einstein convergisse para a ESG, para a sustentabilidade, para meio ambiente. Boa. E aí, ao longo dessa trajetória, eu fui tendo a oportunidade de aprender e, lógico, de desenvolver, claro, junto com as pessoas projetos que contribuem para que essa trajetória que a instituição já vinha fazendo ganhasse ainda mais força. Notoriedade. E quais foram os principais, devido à sua experiência, eu queria te perguntar isso, que é uma coisa bem mais prática. Quais foram os desafios ou quais são os desafios da implementação constante, de pensar em ações? Como é que vocês chegam num insight? Eu entendi que tem muito a ver com propósito, quando a gente fala de insights de ações para ser feitos, mas quais são os principais desafios para a implementação dessas ações? Como é que vocês medem isso, né, e como é que isso é reportado? Olha só, eu vou começar pela governança. Quando há uma governança bem estabelecida, você tem a oportunidade ali de desdobrar essa governança por meio de... Outra pergunta, o ESG começaria por governança sempre? Sempre. Boa. Uma organização que não tem uma governança clara e atuante, direcionando, não só direcionando, mas patrocinando, investindo, monitorando o resultado e mostrando esse resultado dentro e fora da organização, os profissionais que estão encarregados de executar essa governança certamente terão maior dificuldade de avançar. Ou seja, o acompanhamento, o monitoramento por meio também dessa alta liderança, né, desse nível mais elevado é fundamental. Ele demonstra o compromisso real da instituição no tempo. Então esse é chave. Então quando há essa governança, é possível estabelecer metas, métricas, objetivos e persegui-los, acompanhá-los ao longo do tempo. O segundo fator que eu acho que vale a pena destacar, e a gente não destacou aqui ainda, é o fator pessoas, né? Quando a gente fala no S, a gente está falando de pessoas na sua totalidade. Então, quando uma organização garante que os seus profissionais estão sadios, estão seguros do ponto de vista físico, seguros do ponto de vista emocional, né? A gente vive um contexto de insegurança emocional. É importante que se crie um ambiente seguro para que as pessoas possam trabalhar e conviver de forma feliz no trabalho. Tenham os recursos necessários, sejam financeiros, sejam de condições de trabalho, de equipamento, etc. E por fim, essas pessoas vão entregar o seu melhor. Elas vão conseguir ser produtivas, elas vão conseguir contribuir de fato para que a empresa entregue aquilo que ela quer entregar, né? Ou seja, as pessoas estão no centro desse processo. E as pessoas em todos os níveis, né? Em todos os seus cargos, em todas as funções que elas estiverem desempenhando. Então, há um desafio muito grande em garantir que as pessoas estejam saudáveis, seguras e motivadas, conectadas com o propósito. Se isso houver, esse elemento vai garantir que a empresa de fato evolua. E por fim, o desafio ambiental, ou seja, se a gente tem uma boa governança, a gente entrega resultados, a gente tem pessoas felizes, a gente pode, aí sim a organização tem condições de pensar, legal, eu tenho equilíbrio financeiro, eu tenho equilíbrio de governança, eu tenho pessoas felizes e saudáveis, eu consigo olhar para todo um contexto, todas as demais partes interessadas e falar, legal. Uma jornada mesmo, né? É bem uma jornada. Eu quero continuar fazendo tudo isso que eu faço, mas eu quero fazer ainda melhor. Eu quero impactar menos no meio ambiente, eu quero gerar impacto na cadeia de valor no qual eu estou inserida, né? Ou seja, uma coisa é você pensar dentro da fronteira, estar muito bem ali. E quando você está muito bem, você pode ir além, né? Pensar na cadeia de valor. Nesse caso, a gente está falando da cadeia de valor do sistema de saúde.
Nós estamos falando de operadoras de saúde, nós estamos falando de farmacêuticas, nós estamos falando de uma infinidade de prestadores de serviços nessa cadeia, seja de fornecedores, sejam de trabalhadores que estão junto, né, terceirizados de alguma maneira. Nós estamos falando dos impactos, nós estamos falando de efluentes, nós estamos falando de resíduos, nós estamos falando de emissões que, enfim, precisam estar sendo mensuradas, e aí sim a gente entra num aspecto mais preciso. Bom, se a gente consegue mensurar precisamente as nossas emissões, aí a gente entra numa lógica, por exemplo, de Pareto, né? Quais são os principais causadores das emissões? Então, eu já sei onde eu preciso ter um projeto, onde eu preciso investir mais para conseguir, então, reduzir esse impacto ambiental, no caso, emissões. Monitorado isso, se a governança, aí a gente volta à governança, se a governança é forte, há um patrocínio para que tenha investimento, para que tenha iniciativas de fato no sentido de reduzir aquela emissão atuando, seja na cadeia de fornecimento, seja no processo interno, no processo operacional interno, seja num controle com relação às emissões, algum filtro, alguma espécie de contenção para evitar que essa emissão aconteça. Então, assim, eu diria que esse é o primeiro ponto, medir e ter o patrocínio para garantir que a ação de fato seja feita e que ela seja perene. Quando vocês, a parte de medição eu acho incrível, como é que vocês conseguem chegar nos KPIs, né, das ações para dizer que aquilo foi um sucesso? Como é que se define, porque me parece a parte mais difícil inclusive, como é que vocês definem KPIs? Falam, olha, isso realmente para conseguir investimento mais, eu vou chamar de um ROI, mas não é bem ROI, mas ok, e a definição do ROI, ela começa justamente, vamos definir os KPIs primeiro, para depois a gente saber se a gente chegou ou não sobre o retorno sobre o investimento. Como é que vocês... E aí você pode trazer uma ação qualquer que vocês tenham feito para ter uma ideia do que, olha, nós realmente atingimos, o impacto foi esse. Como é que isso é feito? Porque essa é uma curiosidade que eu tenho. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, que são as emissões de escopo 2, que são as emissões diretamente relacionadas ao consumo de energia elétrica que a gente compra no mercado. Então, medir o quanto a gente consome de energia do ponto de vista da conta é uma medição que está disponível porque vem uma fatura, você tem um dado. Medir esse consumo de forma distribuída, ou seja, como é que ele se desdobra dentro das diversas operações, o dentro das diversas... Isso tem dentro de ESG, né? Exato. Assim, isso... Porque você sabe que você consome, você sabe que você causa impacto, mas você precisa saber de que maneira esse processo está de fato consumindo esse recurso natural. Onde, para que... Que afeta para diminuir o impacto, né? Exato. Se você mensurar isso de forma mais precisa, mais local, mais granularizada, provavelmente você vai começar a identificar oportunidades de redução desse consumo. Certo? Então, para reduzir o impacto ambiental causado pelo consumo de energia, você precisa mensurar não só a sua entrada, mas também mensurar em diversos níveis internamente. Mensurando esses diversos níveis internamente, você poderá encontrar, e certamente encontrará, oportunidades de reduzir ou de evitar consumos. E aí a quantificação do quanto você reduziu em cada uma dessas operações, em cada um desses processos, é que vai te evidenciar o quanto você está se tornando mais eficiente, porque você sabe quanto de serviço você continuou entregando, eventualmente com uma quantidade de energia consumida menor. Isso é diretamente evitar impacto ambiental, evitar aspecto ambiental. Ou seja, você consome menos energia, você emite menos gases de efeito estufa e continua entregando o mesmo serviço. Esse tipo de ação é a ação ideal. Porque assim, quanto menos recursos da natureza você consumir, quanto menos você emitir para entregar o mesmo valor, melhor a sua ação. Certo? Esse é o jeito, eu diria assim. Medir com precisão e depois agir pontualmente para garantir eficiência local.